trazer para vocês aqui um pouco sobre a minha experiência após formado com a engenharia mecânica, e também eu quero descomplicar, assim, talvez algumas crenças que a gente tem no início da faculdade e um pouco dos medos que a gente tem, certo? Então, vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória e também vou trazer um pouco de conteúdo para vocês desse mercado aí da engenharia mecânica. Quem não é da área da engenharia mecânica, não fique triste. Eu vou trazer muitos conceitos aqui que abordam o lado empreendedor, então vai valer para as outras engenharias também. Então, não durmam enquanto que eu estou falando, tá bom? Então, eu sou o Paulo Filho, já trouxe uma mensagem aqui, ó, que é: o conhecimento é a liberdade do engenheiro. Por que eu trouxe essa mensagem já de cara? Porque essa mensagem, quem me falou foi um professor da Fevale. Na época, eu, sinceramente, achei bonitinho a frase, mas eu não entendia muito bem. Mas hoje, realmente, ela faz total sentido na minha vida. Porque depois que a gente começa a entender todas as oportunidades que existem na engenharia mecânica, a gente começa a se apaixonar demais por essa profissão. E o que faltava para realmente trazer toda essa paixão e ver quanto a gente pode ganhar dinheiro de verdade sendo engenheiro? É o conhecimento. Então, sim, o conhecimento, ele liberta. Então, eu já trouxe de cara, já para vocês lembrar, quando você chegar lá na época de se graduar, lembrar que o conhecimento, assim, vale mais do que dinheiro. Então, pode passar. Eu trouxe um pouco aqui de mim, né, de 2010 a 2011. Na verdade, eu nunca quis ser engenheiro. Engenheiro veio por opção. Me dava bem nas exatas, era curioso, então não me via assim fazendo alguma coisa assim de verdade, assim, alguma profissão. Na verdade, fui por eliminação e chegou na engenharia, né? Em 2010 a 2011, para eu ter mais tempo para decidir, né, o que eu vou ser quando crescer, né? Eu decidi para o Exército para ter esse tempo de decisão. Depois do Exército, eu fui auxiliar administrativo e me inscrevi aí no vestibular e passei e entrei na engenharia química na época. Então, em 2012, eu estava cursando engenharia química aqui na Fevale. Paralelo a isso, eu estava trabalhando como auxiliar administrativo. Eu sempre falava para as pessoas que era auxiliar administrativo, que era mais bonitinho, mas na verdade era office boy, zelador e porteiro. Então, fiz um ano aí de engenharia química, mas sinceramente, eu respeito quem faz engenharia química, porque não é fácil, não é fácil, olha que não é fácil. Eu fiz ali e sinceramente eu não me identifiquei. Na época da escola eu curtia assim, mas depois ali na época da faculdade eu não me identifiquei. Então eu pensando, e agora, né? Um ano que eu já fiz aqui de engenharia química. E, dinheiro sofrido, né? O que eu vou fazer? Eu procurei dentro das engenharias para aproveitar as cadeiras. E a que mais me agradou, dentro das opções que tinha, civil, elétrica, foi a mecânica. Então eu decidi para a mecânica. Comecei a cursar um pouco da mecânica e eu comecei a gostar daquela teoria. Começou a fazer sentido. Eu comecei a realmente ficar curioso. Então, um dos indícios, se a gente realmente está indo para um caminho certo, é o quanto tu tem curiosidade de aprender aquilo. Porque se tu está estudando e está achando muito chato, talvez é um indício que não é aquela área de atuação, talvez, que você deveria estar botando energia. Então, depois, ali, entre 2012 a 2015, aí as coisas começaram a melhorar um pouco financeiramente. Eu virei montador de andaime, mas eu falava para as pessoas que era montador de estrutura metálica, na área petroquímica, né, mais bonito. Então eu tinha vergonha, sinceramente eu tinha vergonha, mas eu sempre não deixava transparecer isso na época. Então, hoje eu fiz disso mostrar para vocês que a gente não precisa vir de berço de ouro para dar certo. Então, a gente não precisa ser o mais inteligente também para dar certo. Então, eu quero trazer algumas coisas aqui para vocês sobre essa jornada, tá? Então, depois aí, montador de andaime, sou muito grato a essa profissão, foi ela que me fez me formar, porque sem ela eu não teria conseguido. Eu saí de um montador de andaime,
da área petroquímica e virei auxiliar de montagem de uma empresa metalúrgica. Por causa que daí eu já estava tentando encontrar algum lugar que pelo menos eu pudesse subir aquela escadinha profissional, né? E conseguir aquela oportunidade, talvez algum dia, de um engenheiro trainee. Então, pelo menos eu precisava estar numa empresa que tivesse um engenheiro mecânico, que tivesse uma possibilidade de crescimento. Então, por isso que eu saí do andaime e fui para essa empresa, ser auxiliar de montagem de armas. Depois eu passei a montador de armas. Depois eu passei a atirador de armas longas. No começo é legal, você começa a atirar, mas depois tu dá 2.000 tiros num dia com 12, aí tu começa a enjoar de dar tiro. Aí, nesse período, pode passar. Nesse período, eu estava chegando no finalzinho ali, já fiz meu TCC, o professor Denis foi meu orientador da época, e aqui foi a minha banca, professor Pierre, professor Ramon. Essa banca foi no último semestre ali de 2017. Fiz um TCC baseado na empresa onde eu trabalhava, então era para fazer uma redução de custo de um material. Só que nesse meio do caminho, eu fui demitido dessa empresa. Fui demitido. Então, dediquei toda a minha energia ali para focar em graduar, né? Focar a atenção ali em terminar a faculdade. Chegou ali, então, em janeiro de 2018, eu colei o grau. Me formei aqui na Universidade Fevale. Pode passar. Pode passar. Então, formado, né? E agora? Formado, sem experiência, por causa que eu não tive a oportunidade de fazer um estágio digno na época. Por quê? Por causa que se eu saísse da profissão que eu estava, ia baixar demais o salário. Pô, daí estavam pagando muito pouco para esse estagiário de engenharia. Então, eu realmente, simplesmente só fiz um relatório, praticamente, dentro dessa empresa. Só que não me trouxe experiência. E eu também não fiz o inglês. Então, eu tenho culpa no cartório. Pô, poderia ter feito inglês, né? Poderia ter me puxado um pouco mais, né? Feito algumas horas extras, né? Então, a falta de inglês também foi um problema para mim, depois de formado. E desempregado. Então, 3 coisas ruins, né? Sem experiência, sem inglês e desempregado. Quem sou eu na fila do pão agora para competir com os outros alunos ali que já tinham uma oportunidade de estágio, já tinham o inglês, né? Então, o que eu fiz? Minha experiência profissional aí, ó, que bonito, né? Lavador de carros, office boy, zelador, soldado, montador de andaimes, auditor de qualidade. Ali deu para aproveitar, e realmente deu. Tá? Então, na última profissão, ela me salvou ali para conseguir o cargo que eu consegui depois de formado, que foi o quê? De engenheiro trainee na área petroquímica. Mas é óbvio que não foi tão simples. Eu tive que ligar demais, eu tive que mandar muitos currículos para várias empresas. Cheguei a pensar até que eu poderia ter escolhido o curso errado. Porque na época que eu estava lá na petroquímica, montando andaime, todo mundo falava, engenheiro, né? Pô, nunca vi engenheiro pobre, vai ser rico. Pô, era 2014, estava em alta mesmo. Mas depois veio aquele escândalo da Odebrecht, né? E começou a decair, né? E quando chegou a minha hora de prosperar, já não estava tão bom assim o mercado, né? Mas vamos lá, sem vitimismo aqui. Sem vitimismo aqui. O que eu estou falando mesmo? Lembrei. Olha o déficit de atenção. Então, o que eu fiz? Mandei vários currículos e teve uma dessas ligações que eu falei com um senhor. E eu disse, olha, eu sou engenheiro, me formei, só que eu não tenho experiência e neste momento eu estou buscando uma oportunidade de trabalho. Não estou buscando salário nesse momento, eu só estou buscando um espaço para mostrar o meu valor. E o cara simplesmente disse, tá bom, me manda aqui um currículo por e-mail. Beleza, fiz isso, mandei o currículo por e-mail, deu mais ou menos umas 2 semanas, me ligaram. Falaram, olha, estou com o teu currículo aqui, estou com uma oportunidade, se quiser bem. E eu fui. Cheguei lá para conversar, era uma oportunidade para uma parada de manutenção no polo petroquímico, onde eu ia trabalhar de noite e ia supervisionar 40 inspetores de equipamentos.
onde eles faziam ensaios não destrutivos, de líquido penetrante, partículas magnéticas, ultrassom, phased array. Aquilo tudo eu não tinha noção de nada, mas estava lá, boa pinta, fazendo de conta que sabia de tudo, né? E por que eles me deram a oportunidade? Porque eles queriam contratar um engenheiro, ou seja, eles queriam impressionar o cliente deles, dizendo, não, eu estou contratando um engenheiro, não estou contratando qualquer um, é um engenheiro, né? Só que eles me contrataram por causa do meu título, por causa que eu conhecia a área petroquímica, porque eu era montador de andaime lá, então eu conhecia a área, e por causa que eu tive um pouco ali de contato com qualidade, e era a parte de inspeção de equipamentos, é qualidade. Então, esses fatores aí, dessa minha experiência, serviu também para me ajudar a conseguir esse cargo. Só que o salário, formado, R$ 1.800. Aquilo dali balançou, tremeu. Foi aí que eu comecei a pensar, será que eu escolhi o curso certo? Então, baixei a cabeça, fui, trabalhei esses 30 dias na parada de noite. Cheguei lá e falei para o pessoal, seguinte, eu sou supervisor de vocês, não tenho experiência, eu preciso mais de vocês do que mim, do que vocês, e a gente tem uma parada para terminar. Se vocês não me ajudarem, a gente não vai terminar. E o pessoal gostou da minha sinceridade, falou, cara, vou te ajudar, vamos fazer a melhor parada que tem. E os caras já eram cancheiros, são pessoais aí que fazem as paradas do Brasil todo, pela Petrobras e outras empresas, né? Então o pessoal gostou da minha sinceridade, da minha humildade ali, em mostrar que eu queria aprender, e realmente entregamos uma parada muito boa, e a gente foi muito elogiado pelo meu chefe. E o meu chefe pegou e falou, não, cara, vou te segurar aqui por mais um tempo, porque está chegando aqui a ISO 9001, e eu quero que tu me ajude aqui nesse processo da ISO 9001. Eu falei, tá, mas eu nunca mexi com ISO 9001. Ele falou, tu nunca foi supervisor e foi extremamente elogiado? Eu, faz sentido. Então, sinceramente, o esforço realmente ele vence do talento, cara. Então, basta tu, de fato, estar interessado e querer resolver que a gente consegue, cara. Então, eu fiquei ali, fiz o processo da ISO 9001. Nesse meio tempo, eles fecharam um outro contrato lá em Maceió, uma outra empresa petroquímica, e o engenheiro efetivo, ele que foi transferido para lá. E olha só, abriu uma vaga para ser efetivo aqui no polo de petroquímico de Triunfo. Sobrou para quem? Para mim. Então aí eu virei um supervisor de qualidade efetivado ali, aí as coisas começaram a melhorar. Aí eu fiquei rico, aonde eu ganhei R$ 4.000 por mês, nunca tinha ganhado isso aí na minha vida. E também eu ganhei uma excelente experiência, a experiência de lidar com pessoas. Quem é engenheiro sabe que é mais fácil lidar com máquina do que pessoas. E sinceramente, esse período que eu comecei a lidar com pessoas, ele foi muito bom para mim, quando eu comecei a empreender. Porque, cara, sinceramente, o engenheiro, ele tem um superpoder, cara. Porque ele é uma máquina de resolver problemas. Então, ele, literalmente, tu tá andando assim, as pessoas até perguntam, cara, vai chover? Porque tu é engenheiro, eles acham que vai saber a resposta. E, de fato, tem que falar, cara, não vai por causa da porcentagem aqui do... Enfim, vai ter que inventar um migué, né? Vai ter que dar uma resposta. E quando tu junta esse teu fato técnico de resolver problemas, da forma analítica, de todos aqueles cálculos que a gente vai resolvendo aqui no período da faculdade, e tu une com essa questão de lidar com pessoas, cara, aí tu domina o mundo. Aí tu domina o mundo. Vamos lá, pode passar. Então, a realidade, né, que eu encontrei no mercado de trabalho, eu já contei aqui para vocês, foi um mercado extremamente competitivo, né, esse mercado privado. Não foi fácil conseguir essa oportunidade, então eu realmente tive que ir por baixo e mostrar o meu valor antes de ser remunerado. Pode passar? Aqui, então, a parada de manutenção, essa aqui é a minha equipe, está um pouco reduzido, tinha alguns ali já trabalhando na área, mas tá aí, eu aqui nesse meio aqui, esse sou eu, um pouquinho mais novo, carinha um pouquinho mais quadradinha, né? Pode passar. Então, depois de trabalhar em torno de 1 ano como supervisor
de qualidade, uma coisa começou a me incomodar. Eu comecei a assistir aquelas lives, né, de manhã, Thiago Nigro. Alguém conhece Thiago Nigro aí? Então, ele começou a falar de empreendedorismo e falar sobre uma questão de, vender sua hora, né? E aquilo dali começou a mexer comigo. E eu comecei a analisar que eu sentia falta de uma coisa. Uma, do piso salarial do engenheiro. Era um ponto que eu sentia falta. O outro ponto que eu sentia falta é de ser engenheiro raiz. Aquele engenheiro, não que ser supervisor, lidar com pessoas não seja uma função digna, mas eu queria lidar com números, eu queria calcular, eu queria inspecionar, eu queria fazer alguma coisa que me sentisse mais assim, ser engenheiro. E outra, eu queria ver o meu nome na carteira de trabalho engenheiro, eu também queria ver isso aí, alimentar um pouco o meu ego, né? Então essas coisas começaram a mexer comigo e eu comecei a buscar como empreender na engenharia. Por causa que, sinceramente, eu não estava conseguindo outras empresas para me contratar diretamente como engenheiro. Então, eu decidi criar a minha própria oportunidade. Então, eu fui buscar uma empresa que fizesse sentido eu empreender e que eu aproveitasse o meu curso de engenharia. Então, alguma que, pelo menos, eu poderia ser o responsável técnico da minha própria empresa, né? Então, deveria ser alguma coisa no setor mecânico. Procurei aquela... Chegou um dia, num churrasco de família, meu tio falou lá, cara, fiquei o dia inteiro lá esperando para revalidar o meu GNV do meu carro, lá do Imetro lá, porque tinha filas. E daí eu estava lá conversando com o engenheiro mecânico lá, e daí tudo ali começou a me deu um estralo. Lá tem engenheiro mecânico e tem fila, então deve ser uma empresa próspera. Fui me consultar, né, como é que se montava uma empresa dessas, liguei para vários centro de inspeção veicular, nenhum quis me atender, nenhum quis me contar como se monta uma empresa para virar concorrente deles, não sei porquê, mas não quiseram. Teve um que quis e me falou, né, como é que era, só que chegou na hora de entender essa parte do investimento, ficava muito caro, e realmente impossível eu abrir uma empresa dessas, pelo faturamento que é, e também toda a burocracia, todo o período que ela fica montada, enfim, é difícil demais. Então eu peguei, desisti e falei para ele, bom, mas se tu precisar de um engenheiro, eu estou aqui à disposição. E passou um tempo, ele pegou e me ligou, falou, Paulo, eu não tenho uma vaga de trabalho para ti aqui, mas eu tenho uma oportunidade de serviço, se fizer sentido para você. Eu falei, lógico, claro que faz. E ele falou, o serviço é um trabalho de reclassificação de monta, você faz? Eu disse, não, mas estou disposto a aprender. Então ele me explicou o que era esse serviço de reclassificação de monta. É uma demanda que o engenheiro mecânico pode trabalhar, resolução 810 do CONTRAN, e ele me ensinou a trabalhar, por causa que no passado eles podiam fazer com o engenheiro deles, só que entrou uma legislação dizendo que dava conflito de interesse, e daí eles proibiram o próprio engenheiro da Imetro fazer esses trabalhos. E daí foi que ele me ensinou a fazer esse serviço. E mais ou menos em torno de uns 2 serviços por mês, ele me passava essas demandas que surgiam lá para ele, de reclassificação de monta. Um trabalho desses, eu levei 3 dias para fazer, e eu ganhei R$ 1.500 para fazer esse laudo. Eu ganhava R$ 4.000 para trabalhar 30 dias, um mês inteiro. Eu levei 3 dias para ganhar R$ 1.500. Fiz uma regrinha de 3, e eu vi o quanto que eu estava deixando na mesa. Então eu comecei a procurar mais de como eu poderia trabalhar de forma autônoma, como que eu poderia prestar o meu serviço para as outras empresas da mesma forma que eu fiz com reclassificação de monta. Eu peguei, me cadastrei do Google Meu Negócio, como pessoa física mesmo. Fui lá, me cadastrei no Google Meu Negócio, engenheiro mecânico. E numa dessas, entraram em contato comigo. E foi uma empresa de climatização. E eles falaram que eles estavam precisando fazer uma licitação. E eles precisavam ter registro no CREA. Para ter registro no CREA, eles precisavam ter um engenheiro. Então, me consultei com o CREA, como é que funcionava isso, para ser responsável técnico, eles me passaram as informações. E daí, fechei um trabalho com eles lá. Virei responsável técnico deles. Então, fechei por um salário mínimo na época, para trabalhar, foi 2 horas semanais.
2 horas semanais com salário mínimo. Então eu estava ali com salário mínimo, já fechando ali mais ou menos 2 serviços de reclassificação de monta, olha só, empatou com o meu CLT. Então foi aí que eu comecei a conversar com o meu chefe e explicar para ele que eu queria sair, que eu queria me desligar da empresa. E eu peguei, chamei ele um dia e falei exatamente isso, técnica, e eu queria experimentar, e se eu não tentasse, eu ia me sentir mal depois. E daí ele simplesmente falou: Paulo, eu abri a porta da minha empresa para você sem experiência, mas agora eu vou deixar você sair de porta aberta. Por quê? Porque essa empresa que tu está trabalhando aqui hoje, a minha, ela não caiu do céu, não foi um pai que me deu, eu construí. Então, no passado eu trabalhava para alguém também. Mas se eu não tivesse tomado essa mesma decisão que tu está me pedindo agora, talvez você não estaria trabalhando para mim e essa empresa nunca existiria. Então eu te apoio, pode ir? Então, eu estava esperando ser xingado, estava esperando uma atitude totalmente diferente dele, mas não, ele simplesmente me apoiou. E eu peguei, procurei um colega de faculdade, que se formou comigo de engenharia mecânica, e ofereci o meu cargo de supervisor para ele. Ele aceitou, ele estava desempregado na época. Então, um cara que está desempregado já entrou num cargo, já ganhando R$4.000 sendo supervisor, numa escola, que é uma petroquímica para os engenheiros. É uma escola mesmo, né? Porque dentro de uma petroquímica tem muita coisa para a gente aprender, muita coisa mesmo. Então, olha o network aí, olha a importância da gente se relacionar com os nossos colegas, né? Então, eu lembrei dele por causa que ele foi um cara que marcou na época da faculdade. Então, network é muito importante, relacionamento com pessoas é muito importante, justamente por isso. Então, eu saí da empresa, a gente fez um acordo, ele me botou para a rua, eu tive 5 meses de seguro-desemprego, e daí eu tive esse tempo todo para... Eu peguei o dinheiro também, né, por causa que a gente ganhou dinheiro quando vai para a rua, e eu investi em quê? Praticamente 80% do dinheiro que eu ganhei, eu fui louco. Devia ter guardado um pouquinho mais, mas fui sangue no olho mesmo. Investir em conhecimento, cursos de serviços, de como trabalhar, quais são as áreas de atuação, cursos técnicos. Então eu realmente investi demais em conhecimento. E foi ali que eu realmente alavanquei o meu negócio. Então eu estava trabalhando de home office na casa dos meus pais, eu abri um negócio e em questão de 6 meses atuando como autônomo, eu já estava num faturamento aí de R$7.000, trabalhando sozinho. Nunca imaginei ganhar isso aí na minha vida e estava ganhando sozinho, sem ninguém precisar me pagar. Foi aí que eu realmente entendi que eu não precisava de uma carteira de trabalho para dizer que eu era engenheiro. Eu sempre pensei, poxa, só vou poder dizer que eu sou engenheiro quando eu tiver uma carteira de trabalho, quando eu ver esse nome. Mas não, se a gente se forma, se a gente é graduado, a gente já é engenheiro. É muito mais simples. Depois, quando a gente entende isso, fica mais fácil as coisas. Não estou dizendo que não tem serviço bom no CLT. Tem sim, tem ótimos serviços. Só que eu não quero que vocês pensem que é a única opção. Quero que seja mais uma dentre das opções. Tem concurso, tem sim o CLT e tem o empreendedorismo. E tem um paralelo. Você pode atuar no CLT e fazer uns bicos como autônomo, porque não começar com um plano B e depois virar um plano A? Que acontece muito, que acontece com os meus alunos hoje. Então, aí, abri meu escritório, ponto físico, por quê? Estava dando certo em casa? Tava. Mas eu comecei a ficar improdutivo. Tem muita distração em casa, né? Eu tive aquele sonho também, pô, eu quero ter um pontinho físico ali, quero ter uma mesinha, né? Quero botar um paletó, né? Então, eu tinha essa vontade e fui lá e executei essa vontade. Depois só melhorou por causa que a minha produtividade aumentou. Infelizmente acabou a bateria desta câmera, mas se quiser mais conteúdos como esse, acesse o link na descrição desse vídeo. Abraço!